Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Business Talk. Hoje nós vamos conversar com um empresário super importante aqui do Rio de Janeiro, que é o João Marcelo Barreto. Ele é o presidente da Orla Rio, que é uma concessionária que administra 309 quiosques, 27 postos de salvamentos na Orla Carioca. Além disso, ele preside o Conselho do Parque da Orla da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é membro do Conselho Diretor do Sind Rio, vice-presidente do Conselho Empresarial do Ecossistema do Turismo do Rio e está à frente da Orla Rio desde 2018. Ele comanda toda uma operação que revitaliza os quiosques e postos e emprega mais de 5 mil pessoas, proporcionando uma experiência maravilhosa à beira-mar, não só para o carioca, mas também para os visitantes que o Rio recebe. A Orla está presente na Orla Carioca há mais de 60 anos. É hoje um dos principais equipamentos turísticos do Rio. Até 2021, até 2021, havia investido mais de 148 milhões em obras. E a concessionária ela se tornou um bem comum na vida de quem frequenta as praias do Rio, já que ela reúne a diversidade gastronômica. Hoje você tem restaurantes incríveis na beira da praia, né? Quer dizer, maravilhoso, porque você pode estar no Rio, na praia e comendo super bem, né? Além de opções de lazer para todos os setores. E ele investe em iniciativas que são sustentáveis, é o que é muito bacana esse projeto que vocês têm da sustentabilidade ser levada para a praia, né? Eles pregam isso, praticam e divulgam de uma forma muito positiva, né? E isso deixa um legado super importante para a cidade, né? Marcelo, eu queria saber assim, o que te motivou, né, a assumir essa presidência da Orla Rio, como é que você veio começar esse negócio, quer dizer, um negócio que você veio dar continuidade, né? Sim, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder contar um pouco do nosso trabalho. E o que me motivou, primeiro, é dar continuidade no que meu pai e minha mãe começaram há 60 anos atrás, no Quebra-Mar, em 62, vendendo cachorro-quente. Então a gente veio quebrando paradigmas e evoluindo nesse comércio da praia, conforme a cidade também iria e estava evoluindo, né? Então, e isso me motivou muito. E fora isso, é amar o Rio de Janeiro, né? É poder estar nesse palco, nesse lugar mais importante, no lugar mais emblemático da cidade de Janeiro, que é a Orla Marítima, a praia do Rio de Janeiro. Quem são os donos? São os cariocas. Então, você poder melhorar, entregar um melhor serviço nessa segunda maior metrópole do nosso país, que é onde é a primeira cidade, onde é a entrada principal de todos os turistas internacionais, isso nos dá muito orgulho, mas junto a isso, nos dá também muita responsabilidade. Você cuidar dessa orla, não disso, porque a gente só cuida dos quiosques e dos pós-salvamento, mas não a orla como um todo, que agora a gente conseguiu, pelo plano diretor, transformar isso no Parque da Orla, mas isso é ter responsabilidade e ter o compromisso da gente melhorar cada vez mais esse serviço, oferecendo a melhor experiência aos cariocas e aos turistas. Isso é excelente, né? Porque a praia é o nosso cartão de visita. Eu acho que também vocês terem o serviço de excelência muda um paradigma de que o serviço no Rio de Janeiro não é bom, né? Eu acho que vocês têm conseguido implantar isso de uma forma muito positiva em todos os quiosques que vocês administram. Quer dizer, a gente tem quiosques maravilhosos, né? Tem outros que estão se destacando, né? Vocês criaram coisas bem diferenciadas, né? Quer dizer, serviço e atendimento muito diferenciados. Isso é maravilhoso para o visitante do Rio e para o carioca também, né? O carioca passou a frequentar quiosque, né? Porque isso não era muito cultural, né? Essa história também da maneira que a Orla Rio começou é maravilhosa, né? Então, é um pouco do que a gente conseguiu evoluir, né? Você tinha, antes de 2006, você era um comércio ambulante. Só em 2006 que a gente conseguiu, devido à infraestrutura dos quiosques novos implementados, que iniciaram em 2005, a gente conseguiu transformar o comércio ambulante em estabelecimento comercial. Então você passa a ter os operadores como empresários, empreendedores. Então isso já foi a virada de chave. Então, com isso, com a mudança, você implementando quiosques modernos, com infraestrutura e com a mudança dessa própria legislação, permitiu você evoluir, né? Então,
E aí você tem esse desafio, porque você tem na cidade de Janeiro 650 quiosques. Nós administramos 309, tá? E aí, quando você tem, e a gente encara que nós somos um grande gestor dessa grande rede, e aí a gente vem implementando essa questão cultural para os operadores dos quiosques, porque ele não pode pensar individualmente, ele tem que pensar na rede, né? Então você tem grandes redes de shopping, a gente é um shopping de céu aberto, né? Então você tem grande rede de shopping que eles têm que pensar de forma coletiva, para aquele empreendimento ele dá certo, né? Então quando você tem essa cultura sendo implementada e no que eles são responsáveis pelos atos deles, mas isso afeta essa grande rede, você vai mudando essa qualidade desse serviço, esse compromisso que eles têm com essa grande rede. Então, e aí, eu estou falando em 2003, quando a gente fez pesquisa, a gente tinha 6% da população que ia para a orla marítima, parava nos quiosques. Então, ele era os quiosques ele eram um comércio de passagem. Interessante. A gente já chegou em 2018 com 66% da população que vai à praia indo para o quiosque. Então a gente virou um ponto de destino. Então, isso faz a mudança, mas isso só faz a mudança se você tiver uma melhor curadoria, né? Então essa curadoria é extremamente importante, e aí a gente separa em 3 níveis: quiosque de conveniência, quiosque regular e quiosque premium. O quiosque premium é 10% da nossa rede. O quiosque regular e o quiosque de conveniência é o Bate de Latte, é o Oakberry, é o quiosque do Cachorro Quente Genial. Esses são os quiosques de conveniência. Então você tem uma curadoria, porque você tem que respeitar essa diversidade e essa pluralidade que a orla tem. Né? Você tem todas as classes frequentando a praia, então você tem que entender a praia. E aí a gente sempre diz que na praia de Copacabana existem várias praias. O posto 6 é um tipo de praia, o posto 5 é outro, então são várias micro praias dentro de uma grande praia. É interessante, né? Isso, porque então, o público muda, né? Cada pedaço. Né? Muda totalmente. E aí você tem que atender a demanda daquele público. Você tem que atender aquela demanda. Ou locais que estavam não estavam bem cuidados, não estavam sendo mais frequentados, e que hoje eles são muito frequentados quando o quiosque chegou com uma nova operação. Então, eu te dou 2 exemplos, que é o Jardim de Alá. Quando chegou ali o Riba e chegou ali o Azur, que hoje já é o La Carioca e o Pato com Laranja, aquela praia, o morador do Leblon ele não frequentava, ele passava por ali. Hoje aquela praia, o posto 11, é lotado. Por quê? Porque a gente deu vida ali. Então, e a mesma coisa do outro lado, quando você chega em Ipanema, que ali logo no início, você tem o clássico. Também você voltou ali e hoje é um dos pontos mais frequentados pelos moradores. Então você devolveu ao bairro um ponto que não estava mais sendo usado. Se você for para a Pedra do Leme, antigamente, era o caminho dos pescadores. Os pescadores frequentavam ali. Hoje, com o quiosque Moreta do Leme que está lá, você tem os cariocas frequentando. São poucos turistas que frequentam ali, os cariocas que frequentam ali, e é super usado. Então você devolveu com uma paisagem linda, né? Você fez um negócio legal, com um bom serviço, e você devolve ao bairro, aos cariocas, um lugar que não estava mais sendo usado. Não, e vira um programa, né? A gente marca o programa de ir ao quiosque, né? Isso é muito interessante, porque virou um destino como um restaurante, né, no Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Isso, sem dúvida. E traz o público com uma frequência, as pessoas passam a frequentar seguidamente, né? Tem gente que nem vai à praia, mas vai ao quiosque, sim, o que é ótimo. Sim, que virou uma programação. Uma programação com os amigos, com a família, com tudo. Você falou de um ponto super importante, que é quando você tem uma qualidade boa, você influencia os outros. E eles entendendo que eles agem como uma rede, isso é sensacional, né? Vocês conseguirem passar essa cultura para os proprietários dos quiosques. Né? Então, a gente tem já há alguns anos, a gente já faz 2 vezes por ano um calendário que a gente tem ao final do verão, que esse ano vai ser agora dia 1º de
de abril, o Encontro Anual de Planejamento. A gente chama de EAP. Que acabou o verão, a gente faz um balanço do verão e faz uma pauta para o resto do ano com eles todos, com todo mundo trazendo temas importantes, o calendário do que vai acontecer na cidade, o que eles têm que se preparar. A gente fala do Prêmio Sabores da Orla, que é no mês de julho. Uma convenção tudo isso. Atualização. E no final do ano, que é no final de outubro ou se não início de novembro, a gente faz a nossa convenção anual, onde a gente reúne todos eles e os grandes parceiros também. Então a gente tem pela manhã uma grande plenária com tudo isso, uma interação com eles, e na parte da tarde, depois do almoço, uma feira de negócios, onde a gente leva várias empresas ou parceiros ou não, com novas tecnologias. Até a gente já teve temas sobre inteligência artificial, o que pode ajudar no seu negócio, ou seja, temas diversos, e onde ali ele tem a oportunidade de estar trocando e ganhando conhecimento. É interessante, porque ele vai saber o que os outros estão vendo e vocês também apresentam tecnologias que podem ajudar o negócio, né? Isso é muito bom. Sim. Vocês têm uma responsabilidade sobre os postos de salvamento. Como é que funciona isso? Então, os postos de salvamento, quando a gente fez, em 2010, um grande reequilíbrio econômico-financeiro do nosso contrato, os postos de salvamento entraram como obrigação para a gente, né? Porque esses postos de salvamento, eles eram cuidados pela Colurb, e a Colurb tinha um déficit ali de 4 milhões ano. Então, quando houve esse grande equilíbrio, foi nos passado essas obrigações para a gente cuidar desses postos de salvamento, e em troca disso a gente poderia botar 40 terminais bancários, que a gente chegou a ter terminais bancários nos postos de salvamento ou nos quiosques. A gente chegou a ter, mas esse produto acabou, né? Acabou devido à tecnologia, seja os apps do banco e depois o Pix. Né? Depois então, com o Pix, hoje e com a própria violência, as pessoas tinham medo também, né? Então um negócio que antigamente você tinha com grande uso, hoje você deixou de ter uso. Então hoje a gente tem algumas máquinas que agora esqueci o nome, que é para câmbio. Então, você na praia de Copacabana, você tem algumas máquinas, tem ali na praia de Ipanema, né? que é por causa do turista para câmbio, né? Então, tem isso. Mas então, os postos entrou com isso, então a gente cuida dos postos de salvamento para que possa atender a população. E vocês têm mais de 5 mil funcionários, né? Quer dizer, que estão dentro do escopo da Orla Rio. Como é que é feita essa gestão? Quer dizer, como é que existe um processo? Vocês têm uma qualificação dessas pessoas ou isso é individualizado pelo quiosque? Então, como é que é isso? Então, a rede, ela varia entre, na alta temporada, até 5 mil funcionários e na baixa temporada vai de 2.500 a 3.000 funcionários. Porque você tem uma grande queda pela própria sazonalidade, verão, né? Então, mas eles não são funcionários diretos nossos, né? Nós temos de funcionário direto nosso 250 funcionários para cuidar de toda essa rede de quiosque, porque a gente verticaliza tudo, né? A parte de manutenção, a parte de operações, a parte de conformidade, a parte de marketing, a parte de negócios, então a gente verticaliza tudo. Mas esses outros funcionários são funcionários que são contratados pelos operadores. Eles têm a empresa deles, têm o alvará dele e eles contratam. Então varia. Tem quiosque de conveniência que tem 5 funcionários, mas tem quiosque primo que tem 60 funcionários. Então você tem essa grande... o que a gente dá para eles é toda a orientação, a gente dá o serviço advogado trabalhista, a gente dá a parte de departamento pessoal para eles e a gente também controla, que é o sistema de fiscalização e conformidade, para ver se eles estão atendendo conforme a legislação obriga. Também a parte sanitária a gente cuida, também a parte operacional, de posturas municipais. Então, a gente tem muito controle sobre essa parte de conformidade. Tá? E aí eles têm até um próprio incentivo, porque a gente chama de cláusula de desempenho. Nessa cláusula de desempenho, se ele cumpre, se ele não tem, ou se ele acerta qualquer problema que a gente detecte, mas ele rapidamente acerta em 48 horas,
ele tem um desconto no seu aluguel. Olha que bom. Então isso. ele tem a cláusula de empenho. Se ele incentivo. insiste naquele erro, ele perde aquele desconto naquele mês. Então é justamente para incentivar, por mais que seja obrigação contratual, mas a gente também gera incentivo para que ele possa cuidar disso. É bacana vocês terem essa gestão, né? Porque ele também vai se preocupar de ter um bom resultado. Né? Isso é muito bom, isso é legal. E a Orla tem se destacado nas iniciativas sustentáveis, né? Quer dizer, eu acho que vocês já fazem um papel, só arrumar essa Orla já foi uma coisa sensacional, mas vocês têm alguns trabalhos ligados à sustentabilidade, né? Você podia contar um pouco desses projetos, né? Nós temos alguns trabalhos, sim, feito. Desde que começamos lá atrás com Reciclar Orla, que era o programa para a gente poder reciclar todos esses resíduos que os quiosques geram, né? Que é plástico, que é vidro, que é papelão, que é alumínio. Então a gente fez esse trabalho e hoje atua em cima de todos os quiosques. Porque é uma mudança cultural, né? Porque uma a partir do momento cultural. que você ensina, você está ensinando os funcionários e acaba passando. É uma mudança cultural e essa questão e ESG, essa questão ambiental, essa questão social, ela está ligada na parte econômica, né? Por mais que você mude culturalmente, você tenha que mudar culturalmente, você tem que também mostrar para ele qual é a parte econômica disso, né? O que ele ganha com isso. Por que ele ganha? Porque ele não é o dono do quiosque, ele tem que incentivar a sua brigada, né? E aí muitos, quando moram às vezes em comunidade ou moram em outros lugares que não tem isso lá, se você não muda ali economicamente, você não faz com que eles possam aderir isso, né? Então você tem esse sistema Reciclar Orla, a gente já teve, a gente tem alguns quiosques que é lixo zero, certificado lixo zero, seja a parte orgânica, seja a parte de resíduo, ele tem que dar destino de forma correta, sem ir para o aterro sanitário, 94% do que ele produz. Então, nós temos alguns quiosques já certificados com lixo zero. Nós temos a questão sobre a energia verde. Agora mesmo a gente acabou de fechar a parceria. A gente tinha parceria com uma outra empresa, chamava Nexo. Agora a gente fechou com a Genel para conectar todos os quiosques em energia limpa. Então, a gente tem a fazenda solar, que vão estar todos eles conectados, né? Para que possa atender e você ter crédito de carbono, você ter tudo isso. Além disso, a gente tem um projeto que a gente fez durante um período com a União Europeia, um projeto por um ano em 2023 do Praia Circular. E a gente fez parte disso. E esse Praia Circular foi um período para testar, e a gente foi um dos pontos comerciais em Copacabana, entre o posto 4 e o posto 3, com alguns quiosques envolvendo para a diminuição de plástico, substituição do plástico para outro tipo de embalagem. Feito isso, deu lá um X de resultado, e a gente então preferiu dar continuidade disso, porque isso envolvia os hotéis, os bares, restaurantes, os quiosques e os barraqueiros. Quando a gente terminou esse programa, a gente deu então uma continuidade, que é um projeto que a gente implementou, chama ECOA. E o ECOA a gente fez com que então hoje já tem 102 quiosques participando. Tá? Desse é um projeto que a gente faz junto com a Universidade UFRJ para incentivar, e aí tem níveis, né? Para que ele possa ter a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Então, desde que ele compre com fornecedores, às vezes, locais, dando preferência a fornecedores locais, a microfornecedores, a questão da diminuição do plástico, ele trocar o plástico para outro tipo de embalagem, a fazer reciclagem, a cuidar sobre a energia verde. Então, existe uma série de critérios que a gente vai pontuando da categoria 1 à categoria 7 para que ele possa ter esse grande certificado. Vocês dão um treinamento para eles? Nós damos um treinamento constantemente.
a gente vai junto com a Universidade UFRJ. Então, para que ele possa estar cada vez mais envolvido nisso. E, por último, a gente agora faz parte lá da ONU, com o Pacto Global, para que a gente possa assumir alguns compromissos, né? Então, você tem as ODS, dessas ODS a gente já faz parte, entrega em 5 delas, mas, fora isso, a gente está começando agora a fazer relatório, a fazer de tudo que a gente realizou em 2024 para lá avaliar e a gente poder, então, envolver e... Não, isso é excelente, né? Tem que divulgar muito isso, porque eu acho que vocês estão mexendo com uma população de empregados, né, e de pessoas, de colaboradores, que vão multiplicando, né, essa informação. Isso é sensacional. O ambiente onde a gente está inserido, né? Isso é uma questão que eu acho que se você está ali explorando, se você está ali vivendo e mantendo a sua família e gerando emprego, tá? Mas por que não cuidar? Você tem que ter essa grande responsabilidade, né? Exatamente. Então isso é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo porque é uma coisa que você tem que persistir diariamente. Porque a civilidade é uma coisa que às vezes a gente percebe que as pessoas precisam ser reestimuladas, né, a terem, a compartilhar do meio que estão, de não jogar lixo, né, as coisas mínimas na praia, né, a gente fica chocado com isso. E quando você implanta essa cultura, acho que as pessoas levam para a própria casa, né, porque vocês têm uma responsabilidade social sensacional. Quando você tem 500 pessoas trabalhando, né, você tem 500 famílias sendo sustentadas por um projeto. Isso é muito bom, né? Muito com interessante. Certeza. E o que vem de novo por aí? Como é que é o crescimento da Orla? Vocês têm projetos nacionais, né? Eu estou sabendo que vocês estão aí nacionalizando essa experiência super bem sucedida aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a Orla Rio, se você olhar pelo Brasil, o que nós realizamos, o que nós fazemos, em quase todas as cidades você não vê uma empresa similar à nossa, tá? O Brasil como um todo, as orlas como um todo, ela sempre foi vista como um comércio ambulante e acaba sendo uma política populista, né? Então você tem as pessoas, você tem a questão social, onde as pessoas sobrevivem daquele ponto, ou daquele quiosque, ou da barraca, seja o que for, né? E aí só que é o lugar mais premium e mais nobre de qualquer cidade. Então, a cidade, se uma cidade capital, por exemplo, que tem a orla, é principal ativo turístico dela. Ela tem que cuidar, tem que dar um bom serviço. E isso começou a despertar dos prefeitos, das administrações públicas em qualificar a orla. A gente foi um grande incentivador disso, devido ao que a gente vem realizando, e aí então nasceu a Orla Brasil, né? Então a Orla Brasil nasceu, e aí é num conceito até maior, né? Porque quando a gente está falando de uma orla, você tem a praia, areia, praia, que as pessoas vão frequentar tendo serviço ou não tendo serviço, né? Vão pegar onda, vão correr, vai pegar sol, ela vai ter tudo. Se você está numa capital onde você já tem uma grande população e os turistas usando, se você não ordenar, se você não der um serviço ordenado e qualificado, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. E é isso que aconteceu. Então, está tendo uma grande reurbanização nessas orlas, de calçadão, de ciclovia, de iluminação, de câmera de segurança, de equipamento, de mobiliário urbano, está tendo essa grande requalificação. Mas o poder público, ele pode até requalificar, contratar bons escritórios, requalificar tudo, mas quem vai gerir? Não tem tempo para isso. É verdade, então começou a ter então as prefeituras querer conhecer como é que a gente trabalha aqui e ter a oportunidade da gente estar lá. Então a gente abriu algumas frentes. Em algumas frentes a gente fez MIP, que é uma manifestação de interesse privado, como a gente fez para Balneário, que está quase concluindo, a gente já fez para Recife, a Salvador a gente fez, acabamos de participar e ganhamos,
a concessão lá por 30 anos. E aí, nessa concepção, é uma concepção que a gente chama agora do Parque da Orla. Porque não é só você administrar os quiosques. Então você tem equipamentos e você tem os pontos comerciais. Então, por exemplo, Salvador, você tem os quiosques gastronômicos, você tem os quiosques de conveniência, você tem o avanço lá na areia, as barracas de praia, você tem banheiro, você tem academia, você tem parque infantil, você tem espaço pet, você tem a parte sobre eventos. Então você cuida do todo. Então essa grande gestão passa a ser administrada por uma única empresa para você cuidar do todo. Mas você vai cuidar também sobre a vegetação, você vai cuidar, esses equipamentos é de uso gratuito, você não pode cobrar, você tem que cuidar. Você pode fazer sim ativações pontuais, você pode fazer campeonatos esportivos, você pode fazer, enfim, pode ativar aquilo, mas sempre com uso gratuito à população. Aí você vai ter, então, um planejamento de um espaço que é público, né, para que ele seja otimizado e seja cuidado. Né, e seja cuidado e mantido. Muito bom isso. Então, para que você possa oferecer o que há de melhor em inovação, em tecnologia, para uso de todos, ao mesmo tempo você podendo fazer algumas ativações ali e trazer parceiros. Então, essa grande gestão te passa a ter você cuidar daquela ordem, entregar para tornar aquele espaço como um destino, como um dos principais atrativos turísticos daquela cidade. Quer dizer, é um presente que vai ser dado à Sim. cidade, né? Uma maneira de ordenar, eu acho que é um presente para a população e para os visitantes. Sim, sim. Muito E aí você tem a questão social. São as pessoas que estão lá trabalhando. Então, por exemplo, Salvador, você tem lá 55 pessoas explorando a praia, a orla. Então você vai manter essas pessoas, você vai qualificar, a gente vai fazer o aluguel social, não vai cobrar mais do que R$200 para ele, porque é o aluguel social, mas nós vamos qualificar eles. Ele vai virar microempresário, um MEI, não vai ser mais pessoa física, ele vai ter que se qualificar, a gente vai dar para ele vai praticamente só vir de casa para vir trabalhar e ir embora. Por quê? Porque nós vamos ter local para ele, como depósito, área de higienização daquele equipamento dele. A gente vai ter um pulmão de produtos e gelo, tudo isso, onde ele pega e só paga o que ele vender, depois ele devolve. Então ele vai para trabalhar. Então você tem essa questão social, requalificando, melhorando ele, treinando ele. Então a gente está fazendo uma parceria junto ao Sebrae, para que a gente possa dar toda essa capacitação e ele possa melhorar. Entendeu? Então, essa questão social é também extremamente importante para que você possa qualificá-los e ele e poder crescer. Entendeu? É muito importante que a população entenda isso, né, e queira crescer e melhorar. Isso é maravilhoso, esse projeto. Sim. E você podendo dar ele uma qualidade de entrega do serviço é sensacional. E quando é que começa a ser implantado lá na Bahia? Então, eu estou indo amanhã para lá. Eu tenho uma reunião de trabalho prévia lá para marcar o dia da gente assinar o contrato de concessão. Vamos ver a agenda do prefeito, que deve ocorrer agora no mês de abril. E aí, ocorrendo a data, aí depois tem um período de transição por 60 dias e depois começa a operação em si. E voltando aqui para o Rio de Janeiro, quais são as perspectivas de crescimento, né? Quer dizer, você ainda tem algumas áreas que vocês não estão com essa gestão, né? Existe essa perspectiva de crescimento, das empresas também aderirem ao projeto da Orla Rio, dos proprietários, né? Os concessionários dos quiosques? Então, antes da gente até falar um pouco disso, a gente também estamos levando uma grande novidade para a cidade de São Paulo. A gente, por querer estar em São Paulo, apesar que não tem orla, né? A gente criou a Orla do Parque, que é dentro do Parque Vila Lobos. Então a gente já está em obra, tá? A gente quer inaugurar em setembro agora, onde a gente está fazendo uma orla dentro do Parque Vila Lobos, com a parte gastronômica, vai ter calçadão, vai ter a parte esportiva, esporte sobre areia, vai ter parque infantil, vai ter a parte
de interação esportiva, cultural. Então a gente está nos reinventando, tá? E isso dando esse case, dando certo, que eu não tenho dúvida que vai dar, o que nós vamos entregar ali para essa área, para essa grande região ali, né, que é o Alto de Pinheiros, isso pode ser replicado para vários tipos de parque. Né? Não, e é ótimo, né? Porque você vai revitalizar e vai trazer vida, né, para o parque. Isso é maravilhoso. Exatamente. E aí, agora, o que você me perguntou, todos esses operadores, assim que a gente começou a fazer a obra em São Paulo e agora que a gente foi consagrado vencedor em Salvador, eu mandei para todos e convidei quem tivesse interesse. Então, no dia 29 de abril, eu vou fazer uma grande reunião com esses operadores. A gente tem 309 quiosques operados por 210 operadores. Desses 210, 83 se interessaram em conhecer esse projeto. Alguns já querem fechar, já esteve em Salvador visitando, e querem estender a sua operação do Rio para essas cidades. Então, a gente vai estar apresentando o projeto, tirando dúvidas, para dar também oportunidade para eles estarem se expandindo também. Né? Se a gente está, porque eles não vão ter essa prioridade. Isso. Quer dizer, você poder permitir que um dos concessionários crie uma outra, aumente a gestão e continue com a gente. E continue com vocês. Essa é muito boa ideia. Essa. Quer dizer, por que não dar oportunidade para as pessoas que já estão com vocês e que fazem um bom trabalho? Né? a gente tem, lógico, vamos ter o cuidado disso ser um percentual não muito maior do que 20% a 30%, para os 70% a gente dá oportunidade para os empresários locais, né? Daquela cidade, né? Até para você, quando a gente está carioca indo para Salvador, indo para São Paulo, indo, se Deus quiser, em Balneário, se não Recife, se não Maceió, a gente tem que entender, e a gente está levando gestão, mas sem eles perderem, e sim, a gente tem que se adaptar para a cultura daquela cidade. Com certeza. E não levar a cultura do Rio de Janeiro para lá. Não é isso. A gente tem que se adaptar lá, tem que fazer para que a gente entregue a melhor experiência ao morador, porque se é bom para o morador, o turista consequente, vai ser bom para ele também. Com certeza, é um bom ponto de vista. Como é que vocês se atualizam, né? Como é que é isso? Quer dizer, como é que você tem as informações? Porque é um projeto meio único, né? Não tem no mundo. Vocês estão sempre captando informação. Como é que vocês entram? Você ouve o teu próprio concessionário, né? Concessionário não, como é que ele chama? Operador. Concessionário são vocês. Você ouve o seu operador. Como é que vocês fazem para trazer melhorias, né? Como é que você pensa? O que eu posso melhorar nesse trabalho? Como é que isso é feito? Então, a gente tem um time grande interno de vários diretores e um time olhando essa questão. A gente faz muita troca com o mercado, esse network. Não basta não é só porque você não tem uma segunda concorrente ao La Rio ali em outras cidades, mas você tem coisas similares, né? Você tem outros empreendimentos abertos, você tem como o shopping é um grande norte para a gente, o que esses grandes grupos fazem, como é que eles cuidam, como é que eles se reinventam para manter público, porque a praia, o público já está lá, eu quero só me tornar cada vez mais ponto de destino nos meus pontos comerciais, a praia vai estar sempre cheia. O shopping não, o shopping tem um desafio, por que ele vai nesse shopping e não vai naquele, né? Ele tem que criar atrativos, né? Então, vai desde a curadoria, a bons gastronomia, a bons eventos que acontecem lá, e ele vai ter mais público do que o outro. Então, isso serve de muito exemplo para a gente, né? Como grandes redes de franquias também, que aí você busca padrão de qualidade, parcerias, inovações que eles buscam para otimizar, ganhar e oferecer melhor ao seu consumidor. Então, eu acho que essa troca é sempre muito relevante, né, para você ir se adaptando e melhorando e inovando, né? Vocês estão sempre atentos nessa parte de embarcando tecnologia, inovação e melhorando a vida. Qual é a tua dica para quem quer empreender
nessa área que vocês estão, quer dizer, empreender na área, principalmente de gastronomia, na área de serviço. O que você contaria assim, para um novo empresário que quer entrar nessa área? Quem sabe ser um operador de um quiosque? Quais são as dicas? Então, o operador do quiosque, a pessoa que quer empreender, a primeira coisa ele tem que desejar aquilo, né? Desejar, querer realmente fazer daquele negócio. Que depois de que ele deseja, que ele é um sonho que ele está realizando, ele vai estar comprometido, ele não vai estar só querendo ter um negócio e deixando na mão de terceiro, na mão de colaboradores, ele se dedicar e ele achar que aquilo é o correto. Então, o sonho dele é ele estar comprometido, né? Se ele está comprometido, ele tem tudo para dar certo. A gente tem alguns casos desse dentro da própria Orla, que começou com o quiosque, hoje já tem vários quiosques com a gente ou fora dali, ou que dali começou e abriu outras marcas. Então ele começa a entender, porque por mais que seja bar e restaurante na Orla, mas é totalmente diferente de você trabalhar dentro do bairro ou trabalhar dentro do shopping. Você tem coisas específicas, você tem a sazonalidade, você tem as dificuldades do tempo, você tem algumas outras coisas, as posturas municipais, você está no mobiliário urbano, você não está numa edificação. Então você tem que querer aprender, tem que gostar daquilo que você está fazendo, para que você possa se dedicar, e eu não tenho dúvida que com certeza você vai ter sucesso. Cada vez aprendendo mais, né, e trabalhando sempre com excelência, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso. Você faz parte do LEAD Rio de Janeiro, né? Então, vou falar um pouquinho. Você acha importante esse trabalho? Porque eu vejo que você também está em várias entidades, associações, né? O LEAD é exatamente um grupo de empresários. Qual o valor que o LEAD traz para vocês, para o teu negócio aqui? Então, o LEAD, ele traz, primeiro de tudo, conhecimento, troca, network, que a gente consegue estar interagindo com diversas atividades econômicas, né? Então você tem ali não só empresários, você tem a parte administrativa, a parte pública, você tem a parte da própria justiça, você tem essa troca, né, que te permite você ter essa aproximação com muito mais facilidade, né, com esse network. Então, eu acho que o LEAD ele consegue promover isso tudo e consegue incentivar para que você possa também entregar também do que você faz a essas pessoas, para que elas se interessem a conhecer o seu trabalho também. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E eu falo tem meta lá estratégica para os meus diretores. E eu falo para os meus diretores, agora eles têm que ter agenda constante com o mercado. E eu cobro isso com quem você teve, Perfeito, de que forma. E o LEAD, ele te abre essas portas, né? E aí você vendo e você olhando aqueles trabalhos, seja da construção civil, seja do ramo farmacêutico, seja do ramo de bar e restaurante, todos os ramos que estão ali, te dá também incentivo, porque você olha aquele trabalho e você sai de lá muito mais estimulado a querer alcançar aquilo que você não está fazendo, ou aquela oportunidade, enfim. Eu acho que é sempre uma boa troca, um bom conhecimento. Acho que isso é extremamente importante. Maravilhoso isso. Que bom que você reconhece isso dentro do trabalho do LEAD. Eu achei a nossa conversa ótima, eu queria te agradecer. A conversa hoje foi com o João Marcelo Barreto, que preside a Orla Rio. Foi ótima a nossa conversa, essa troca de conhecimento. Eu queria agradecer muito por você ter disponibilizado o teu tempo. Eu sei que a tua agenda está uma correria, mas foi excelente. Acho que eu ficaria aqui conversando a tarde toda dessa história, porque é bem como nós do LEAD, é super diverso, né? Você lida com o mais variado tipo de segmento dentro dos seus concessionários. Isso eu acho que é muito enriquecedor também, né? Não, isso, sem dúvida, é o que a gente fala. Trabalhar lá, Orla Rio, agora, quando for para a Orla Brasil e começar a ser operacional, você planeja o seu dia,
mas como você está ali, tudo pode acontecer. E a gente tem que estar pronto para poder atender. Ainda mais nos feriados e nos finais de semana, onde está todo mundo descansando e onde está mais usando e demandando ali. Então você tem que estar preparado para isso. Mas é um prazer poder estar contando um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho, e a gente quer sempre evoluir. A gente tem que ficar inquieto com isso, né? Porque a evolução, achar que você já fez o que você acha que está bom, é onde você começa a andar para trás. E a gente tem que andar para frente. Então a gente tem que estar sempre evoluindo, a gente tem que estar sempre nos cobrando para entregar melhor, porque quem ganha é a cidade, quem ganha é o carioca, ainda mais quando é uma concessão pública. Então essa responsabilidade eu cobro de todos os meus diretores, de todos os meus funcionários, para que eles estejam comprometidos a entregar o melhor. Parabéns aí pelo trabalho de excelência, e vamos continuar trabalhando a agenda positiva do Rio, contando as coisas super boas, né, que o nosso Rio de Janeiro tem aqui, que a gente tem que contar histórias de sucesso, como a história da Orla Rio. Mais uma vez, muito obrigado, João Marcelo. Se você gostou dessa nossa conversa, quiser ouvi-la na íntegra, acesse as plataformas do multimídia da Band News e do Lead Rio de Janeiro.